Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para a gente louvar e engrandecer o Teu nome, que o Senhor venha nos dando sabedoria. Obrigada, Senhor, pela saúde, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado e tem feito em nossas vidas. Abençoa cada um do Teu povo que está aqui, ó Deus. Abençoa aqueles que estão vindo, traga-os em paz, livra de todo mal e faz a Tua vontade, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Estou grata a Deus, né, por ter me recuperado. O domingo passado eu não pude vir, mas agradeço as orações, né, da igreja. E graças a Deus, né, por estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 245. Cristo vai passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Oh, coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Amém, glória a Deus, né? Cristo está passando, né, na sua casa. Você que está nos assistindo, né, pelo Face, né, pelo YouTube, o Senhor está passando na tua casa hoje à noite, né?
que você possa deixar o Senhor entrar na sua casa. Amém? Iremos ainda entoar o hino de número 367. Firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, e a partir do versículo 10. O título é Armadura de Deus. Eu vou acompanhar por ali com os irmãos, porque é diferente, né? Um pouquinho a tradução. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém?
Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe, né? Agradecemos pela palavra lida e vamos ouvir a dedicação dos dízimos e ofertas com o pastor e logo após o Ministério Feminino irá louvar ao Senhor. A paz de Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao Senhor por sua bondade, por seu cuidado conosco, com as nossas vidas, e nos está dando a graça de estarmos mais uma vez reunidos na sua casa para adorarmos a Ele. Por somente Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Eu quero, com os irmãos, ler Salmo de número 122. Nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Esse salmo começa com essa expressão de oração de Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom se quando lêssemos esse salmo, quando fizéssemos essa leitura, isso fizesse jus ao nosso desejo realmente. Que bom se todos nós, quando chegasse o domingo, o dia do Senhor, tivessem todos o mesmo desejo, aqueles que fazem parte da igreja, de estarem na casa do Senhor, alegrando-se nesse convite, nesse chamado, vamos à casa do Senhor. Podemos crer que haverá um dia em que alguém vai querer estar numa igreja e não vai poder. Alguém vai desejar estar no culto e não vai poder estar nele. Que nós possamos aproveitar bem a oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos na casa do Senhor. É claro que nós oramos pela conversão de almas, oramos para que as pessoas sejam convertidas a Cristo. Mas isso é uma declaração, essa é uma declaração de alguém que realmente está determinado, desejoso de viver a vontade de Deus, de viver para a glória de Deus.
de ver o reino de Deus se manifestar. Essa é uma declaração de quem realmente tem essa vida transformada e quer ver Deus se manifestar, quer ver Deus ser glorificado e se propõe a isso, se dedica a isso. Então, Davi, diante de tantas situações, pecados que cometeu, erros que teve na sua vida, diante de absurdos que cometera, principalmente quando se trata da criação dos seus próprios filhos. Davi, que foi até mesmo em alguns momentos perseguido por inimigos que queriam tirar-lhe a própria vida. Mas ele tem o seu prazer em agradar, em servir a Deus. E ele declara isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que hoje nós não estejamos apenas em um culto, que nós realmente estejamos alegres nesse culto, que nós não estejamos apenas na igreja, que nós possamos sentir que estamos na casa do Senhor, como Davi, e que isso nos traga alegria em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus, vamos fazer a nossa oração dominical. Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. As irmãs estarão louvando a Deus e nós também estaremos adorando ao Senhor juntamente com as nossas irmãs, entregando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Pedimos que a igreja nos ajude. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim.
olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era mulhido, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Veremos a Jesus face a face, né? E agradecemos a Deus, né, por essa rica oportunidade de estarmos aqui neste domingo, né? Domingo passado eu não vim, senti falta, e é muito ruim quando a gente fica em casa. E até pensei assim ainda em ir depois, mas o tempo já estava tarde, e do jeito que eu estava também, não dava para mim vir. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória,
né, de estarmos aqui hoje, né, para juntos louvarmos e engrandecermos o seu nome, porque ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Agradecemos a oportunidade. E o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Graças e paz. Vamos ficar de pé. Oi, som. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso! Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso! Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Amém. Amém. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Somente esse versículo 25, nós vamos meditar nesse versículo e vermos o que nos diz a palavra do Senhor para nós. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Só o versículo 25 mesmo. Vamos repetir? Vamos todos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Não deixemos de congregar. Esse é um conselho, não é, no texto bíblico, nesse livro de Hebreus, que é um livro que fala do sacerdócio do Senhor Jesus, mas mostram que o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, é perfeito e único por nós. Fala dos sacrifícios realizados no santuário, lá no Antigo Testamento, mas diz que o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, uma vez lá na cruz, é perfeito. Então, que nós, em nome de Jesus, possamos estar confiantes no sacrifício do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós
através da sua palavra bendita. Nós vamos meditar um pouco sobre congregar. Nós lemos aqui no início Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora lemos um texto, acabamos de ler o texto dizendo, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Que nós estejamos sempre congregando. Em outras palavras, ele está dizendo assim, seja assíduo, seja frequente, não deixe de frequentar, não deixe de estar lá, não deixe de estar congregando. Então, seja assíduo. E nós vamos meditar um pouquinho nisso, pensando que para nós congregarmos, para nós estarmos na casa do Senhor, apesar de termos lido o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos nós aqui sabemos que surgem inúmeros obstáculos para nós não estarmos na casa do Senhor. E não é agora por conta do Covid-19, não é por causa disso, não. Sempre houve dificuldades. Então, já que nós estamos falando que sempre houve dificuldades, vamos começar por essa declaração. Sejamos assíduos mesmo diante das dificuldades. Congreguemo-nos, não deixemos de vir à congregação apesar das dificuldades. Que mesmo que a gente passe por dificuldades, mesmo que a gente tenha essas dificuldades, mesmo que nós tenhamos esses obstáculos diante de nós, que nós não deixemos de congregar. Há muitas dificuldades que surgem. Para uns é a distância, para outros é o horário, outros é o cansaço. A irmã Bia, domingo passado, foi problema de saúde. Depois ela disse que deu vontade de vir, mas eu já tinha vindo com o meu carro. Né? Eu já tinha trazido o carro, não dava mais para ela vir. Se ela tivesse sentido a vontade antes, eu tinha dado carona a ela. Né? Mas, apesar da distância, apesar do horário, apesar do cansaço, há uma semana atrás, mais ou menos, antes do último dia do ano, uma pessoa me perguntou assim, pastor, a pessoa não é daquele escada não, perguntou onde é que fica onde fica a congregação, que o senhor é responsável aqui em escada. Aí quando eu disse assim, mais ou menos, aí dei a ideia mais ou menos de localização, é longe, então eu imaginei logo. Então a minha irmã não vai fazer uma visita. A distância era um obstáculo para ela. Mas isso é uma realidade, não é? Para alguns é uma realidade essa distância. Por exemplo, nós temos a nossa irmã Teresa que foi morar lá em cima e lá longe mesmo. Que eu disse que eu fui fazer uma visita na casa da irmã Teresa depois que ela estava morando lá. E eu fui de dia, fiquei com medo de voltar. Eu disse, veio um pastor aconselhando a ovelha a não vir para a igreja. Aconteceu, por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Eu disse, pelo menos na quinta-feira a gente fazia os cultos aqui. E vamos voltar, irmãos, sim, em nome de Jesus. Deixa eu lembrar. Quinta-feira nós retornaremos em nome de Jesus com nossos cultos de oração e doutrina, ensino da palavra do Senhor. Amém? Então, quinta-feira nós estaremos. Nós íamos iniciar essa quinta-feira, mas como no domingo passado eu esqueci de avisar os irmãos, então já estamos oficializando esse aviso hoje. Quinta-feira nós estaremos aqui reunidos. Mas como eu falava, quando visitava a casa da nossa irmã Teresa, eu disse para a irmã Teresa não vai não, irmã Teresa, na quinta-feira não. E logo a irmã Teresa vinha a ela e Tássila, na época, às vezes, a pé. E quando voltava, saía por aí esperando alguém vir encontrá-la, o filho, o esposo, vir encontrá-la. Eu disse a ela, irmã, não venha para lá, não, pelo amor de Jesus. Eu não quero sentir
me senti culpado de estar incentivando a irmã a certo esforço e risco, não. Nós sabemos que nosso Deus cuida de nós, mas a gente não arrisca, né? A gente não anda brincando aí com as coisas, não. A situação é séria. Mas, se isso é uma realidade, irmãos, mas essa realidade não quer dizer que seja uma impossibilidade. Às vezes, tem uma certa limitação. Mas deixe-me lhe falar uma coisa. Às vezes, aquilo que é uma impossibilidade para mim estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, não se torna a mesma impossibilidade, às vezes, quando eu tenho algum outro interesse na minha vida. Está entendendo? Às vezes, quando há um outro interesse para nós, às vezes essa distância não é tanto obstáculo assim. A gente acaba superando, a gente acaba se sobrepondo a esse obstáculo. O cansaço, por exemplo, que às vezes se torna uma impossibilidade para a gente estar na casa do Senhor. Às vezes esse cansaço não nos impossibilita de outras coisas que nos interessam às vezes. Então, o que às vezes se percebe nos cristãos é que a casa do Senhor, ou o estar na casa do Senhor, é algo para ele secundário. Está em segundo plano. Desde que outras coisas na sua vida estejam resolvidas, desde que outras coisas da sua vida estejam, vamos dizer assim, em ordem, e a casa do Senhor vai depender de uma série de fatores que até então são impossibilidades. Alguns, a impossibilidade não está na distância, não está na questão do horário, não é o cansaço. Às vezes, o motivo para não vir à casa do Senhor é por causa até mesmo da programação da igreja. A programação do culto não agrada a pessoa. Você já viu, por exemplo, casos de pessoas que nos visitaram aqui em cultos, em que o culto ou o seu comportamento no culto desagradava a pessoa. Para ser mais claro, para você entender melhor, por exemplo, nós já tivemos visita de pessoas aqui que, quando se deu oportunidade, a primeira coisa que a pessoa fez foi demonstrar o quanto estava incomodada, por exemplo, com o seu silêncio no culto, ou com o silêncio da igreja. Quando se deu oportunidade, foi: irmão, vamos usar a nossa fé, vamos dar glória a Deus. A primeira coisa que a pessoa fez foi demonstrar que não estava satisfeito com a sua maneira de cultuar. O culto aqui tinha que ser como ela está habituada na igreja onde ela faz parte. Falar nisso até foi bom lembrar. Eu acabei lembrando agora de uma irmã que pediu oração essa semana. A irmã, ela é conhecida como missionária Maria da Cruz. É uma irmã que esteve aqui, teve a oportunidade no dia que o pastor Hildomar Nascimento pregou aqui naquele evento. Foi a última festividade de oração, não foi nossa? Que ele pregou aqui à noite. É uma irmã que teve a oportunidade aqui, que disse que sei o que tinha que dar glória. Orem pelo casamento da nossa irmã. Ela pediu, essa semana ela me pediu encarecidamente oração pelo seu casamento. Oremos pela vida dela, pela vida do seu esposo. Oremos por sua família, a irmã Maria da Cruz. Que Deus esteja usando de graça sobre a vida da nossa irmã. Então, às vezes é a programação do culto que não agrada e as pessoas não querem vir à igreja por causa de uma programação. Porque vir àquela igreja não é atraente. Não é atraente aquela maneira
essa maneira de cultuar para algumas pessoas. Então, as pessoas não querem vir porque o ambiente não as atrai. Esse lugar não é atraente para elas. O nosso conselho é: peça a Deus, ore a Deus. Senhor, dá-me da tua graça, para que eu vença as barreiras, Senhor. Para que eu vença todos os obstáculos e as impossibilidades que surgem na minha vida, para que eu não venha à tua casa. Que a gente ore a Deus, pedindo a Ele graça para vencer essas dificuldades. Para superar. E olhe que a gente só citou algumas aqui, mas são muitas as dificuldades que surgem na vida de uma pessoa por ela não estar na casa do Senhor. Nós falamos isso no lugar, num país, numa nação como a nossa, que nós temos essa liberdade de culto. Temos a liberdade de adorar a Deus. Diferente de algumas nações que os cultos são proibidos, as pessoas, os cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé no Senhor. Então, não deixe de congregar apesar das dificuldades. Um outro conselho: não deixe de congregar. Seja assíduo aos cultos e não perca a bênção. Irmãos, olha, nós temos a oportunidade de ser abençoados em um culto. Não quer dizer que os irmãos que não puderam vir à igreja hoje à noite, irmãos que estão em casa, até mesmo por conta dessa questão, né, de todo esse processo de isolamento, de não estar fazendo aglomeração, cada um se cuidando, essa quarentena que daqui a pouco já está em 400, né? Então é uma coisa. Mas essas pessoas não quer dizer que elas não sejam abençoadas por Deus. Claro que são abençoadas. Há pessoas que cultuam até mesmo conosco. E os que acompanham o culto conosco nem sempre são as pessoas da nossa congregação. Tem mais, pelo menos é o que eu acompanho de comentários, é o que as pessoas que me dizem, quem mais assistem os nossos cultos não são nem as pessoas da nossa própria igreja que não estão vindo aos cultos. Então, não quer dizer que as pessoas que não estão vindo não estão sendo abençoadas. Tem gente cultuando juntamente conosco, até mesmo de casa. E mesmo aqueles que não cultuam conosco estando em casa, cremos que estão sendo abençoados por Deus. Mas eu creio que existe uma bênção específica da parte de Deus quando nós cultuamos a Ele, quando nós nos dedicamos ou decidimos estar na casa dEle, recebendo a sua palavra, adorando a Ele, juntos, reunidos. Eu vou citar somente alguns exemplos de que nós precisamos aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá de recebermos a bênção da parte dele, cultuando a ele. No Evangelho de João, no capítulo 20, nós encontramos um homem que é cego e não no capítulo 20, no livro de Marcos, no capítulo 10, no livro de Marcos, encontramos um homem cego e que teve a oportunidade de que Jesus estava entrando na cidade onde ele morava, na cidade de Jericó. E olha, irmãos, se você observar, foi a última passagem de Jesus em Jericó. E esse homem não desperdiçou. Ele aproveitou essa última passagem de Jesus para clamar a ele e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi curado. No livro de Lucas, no capítulo 19, nós temos um outro homem
chamado Zaqueu, que queria ver Jesus, conhecer Jesus. E a última vez que Jesus entrou lá, nessa última vez mesmo, ele correu, aproveitou, subiu numa árvore, mesmo com a dificuldade que tinha, sendo de pequena estatura, subiu numa árvore porque ele queria ver quem era Jesus. Acabou Jesus indo para sua casa sentar com ele. Na sua mesa, Zaqueu publicano. Agora, em João, no capítulo 20 do Evangelho de João, nós já temos o inverso. Os discípulos estavam reunidos, Jesus já havia sido morto, crucificado, sepultado, mas já havia ressuscitado já depois do terceiro dia. Jesus já havia ressuscitado entre os mortos. E já havia aparecido aos discípulos, apareceu aos discípulos em uma reunião, eles estavam dentro de uma casa, tudo com medo ainda, fechada a casa, e de repente Jesus aparece no meio da casa falando com eles. Diferente de estar presente numa reunião, de estar congregando juntos, de aproveitar a oportunidade, por exemplo, como Zaqueu, como Tomé, faltou um discípulo de Jesus lá por nome, como Bartimeu, faltou o discípulo lá naquela reunião dos discípulos por nome Tomé. E quando depois ele encontra com os discípulos dizem para ele, o mestre esteve conosco, ele ressuscitou. O que foi que ele disse? Eu não acredito. Ele não aproveitou a oportunidade que teve de estar junto antes, perdeu a oportunidade de ver Jesus ressuscitado como os outros viram. Não somente ele não viu, como ele não creu no que os discípulos disseram. Só creio quando eu tocar na mão dele, na marca dos cravos, quando eu tocar no lado dele, onde ele foi cravado com a lança. Eu só creio assim. Jesus deu uma chance a ele. Apareceu outra vez quando ele esteve reunido e ele teve a oportunidade de tocar em Jesus, de reconhecer o Senhor. Então, o deixar de congregar faz com que muitas vezes nós desperdicemos a oportunidade que nós temos de receber a bênção de Deus. Às vezes, enquanto adoramos, louvamos a Deus juntos, que maravilha poder louvar ao Senhor, poder adorar a Deus, poder estar cultuando a Deus. Uma outra coisa, um terceiro motivo para a gente não deixar de congregar. Primeiro, congregar mesmo diante das dificuldades. Segundo, congregar para não perder a bênção. Em terceiro lugar, congregar para sermos bênçãos para outras pessoas. A gente precisa aprender que quando nós congregamos, quando nós estamos cultuando a Deus, nós não estamos apenas sendo abençoados. Nós temos a oportunidade de abençoar alguém. Nós temos a oportunidade de abençoar outras pessoas. Eu fico pensando, não que sejamos indispensáveis ou insubstituíveis. Mas, por exemplo, eu poderia, não vindo, deixar de estar sendo bênção nessa noite para a igreja. Agora, eu não posso pensar apenas que a bênção eu vou ser para as pessoas porque eu estou pregando. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não sei nem cantar. Eu conheço pessoas na vida da igreja, na história da igreja, desde a minha infância na igreja, eu já vi tantas histórias e acompanhei tantas pessoas, já vi tanta gente que fazia parte do grupo. Fazia parte, por exemplo, do Ministério das Irmãs, do grupo das Irmãs, União Auxiliadora, como chamam lá na igreja pentecostal.
irmãs que não cantavam nada do que as irmãs cantavam. Mas estavam sempre junto com as irmãs. Irmã que não conseguia cantar um hino com um grupo. Ia lá, você percebia que só ficava lá mesmo, né? Alguém diz assim, eu não sei como é que usam, mas não lembro agora, mas o pessoal usa a expressão, mas é só ficar lá na frente. Mas a pessoa tinha aquele prazer de estar ali com as irmãs. Eu entendo, irmãos, que mesmo que aquela pessoa não cantasse, mesmo que a igreja não ouvisse a voz daquela irmã, mas para mim, eu vejo aquela irmã como bênção no grupo, como bênção para aquele ministério de irmãs. Tudo que aquelas irmãs faziam, a irmã estava. Se as irmãs iam para orar, ela estava lá para orar. Se as irmãs iam visitar, ela ia visitar também. Se as irmãs dissessem, hoje a gente vai no hospital, ela ia também. Quando a igreja dizia assim, tal dia a igreja vai viajar, que hora é? Ela já queria saber a hora, ela ia também. Eram irmãs que às vezes as pessoas na igreja nem queriam que fossem. Eu vi muitos casos de viagem que as irmãs, e outras irmãs, gente que nem do grupo eram. Em outras palavras, gente que nem abençoava o ministério feminino na igreja. Podia até cantar, mas não queria fazer parte do grupo. Não cantava junto com as irmãs porque não queria. A irmã que queria não conseguia cantar, mas estava lá porque amava aquele grupo. Aí, às vezes, quando a igreja ia fazer alguma viagem, eu percebia, o que é que irmã fulana vem? Parecia que estava, é meio que se assim, vai para onde? Não soma nem diminui, nem nada. Era uma forma que eu percebia, sabe? Como era visto e eu ficava percebendo, e assim observava aquilo, meu Deus, por que a irmã incomoda assim? A irmã é bênção. Mas o ser bênção, às vezes, não quer dizer que vai ser sempre aceito, né? Às vezes, ser bênção é incômodo, é desagrado para algumas pessoas. Às vezes, ser bênção na igreja não agrada a família. Não é? Às vezes, ser uma bênção na igreja, mas a família assim, para que estar na igreja? Para que esse negócio de você estar indo na igreja, estar sempre na igreja, estar indo para os cultos? Quem disse que você ser bênção vai sempre ser agradável para todo mundo? Não vai ser. E às vezes não vai ser nem para o próprio povo da igreja, não vai ser agradável. Nem sempre para o próprio povo da igreja. Mas seja você uma bênção, abençoe alguém, abençoe outras pessoas. Atos 20, versículo 35, a palavra do Senhor diz assim, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Seja bênção, esteja pronto a abençoar alguém, não esteja somente disposto a receber, não. Esteja pronto a ser instrumento de bênção na vida de alguma pessoa. Talvez alguém diga assim, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem orar. Se mandar eu fazer uma oração na igreja, eu não sei fazer uma oração, liderar uma oração, conduzir uma oração. Às vezes as pessoas acham que são incapazes de fazer as coisas. Deus te chamou, foi Deus que te amou e Ele não lhe amou à toa. Você é precioso para Deus. Você é importante para Deus. E se você é importante para Deus, você é importante para a igreja, você é importante para os irmãos, você é importante para alguém. Então seja uma bênção em nome de Jesus. Seja uma bênção. Quando você congrega, você manifesta a bênção que você é. Em quarto lugar, não deixe de congregar, seja assíduo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo. Imagina, eu subindo nesse púlpito para pregar. A irmã Bia subindo nesse púlpito para dirigir. Irmão Igor e Alessandro vindo aqui na frente fazer o Ministério de Louvor. As irmãs, a Mara, que vieram aqui na frente cantar. Com a irmã Nininha, com a irmã Bia. Imagine você aí sentado, qualquer um de vocês aí sentados, agora.
E quando um olhasse para o outro assim, visse o outro sem a cabeça. Imagina. Imagina você ver alguém se levantar aqui para vir aqui na frente, chegasse aqui, o braço, caísse da pessoa. Tá, mas para filme de terror. Mas não seria uma coisa meio, né? Pois é justamente isso que nós somos na casa do Senhor. Nós somos parte desse corpo. Onde o corpo precisa da cabeça, a cabeça precisa do pescoço, que precisa dos braços, que precisa das pernas, que precisa o corpo que precisa dos olhos. Então você, congregando, você é parte desse corpo presente de Cristo, adorando a Cristo, servindo a Cristo. Seria como se você faz falta, seu jeito de ser. Você pode ser diferente, você pode ser, não é igual, ninguém é igual aqui. Imagina a cabeça de um, a gente falou de cabeça, mesmo que, mas imagina a minha cabeça no pescoço da irmã Bia e a cabeça da irmã Bia no meu pescoço aqui hoje à noite. Seria uma coisa muito errada. Então você é o que você é quem você é. E apesar de você ser quem você é e eu ser quem eu sou, formamos nós o corpo de Cristo, formamos nós essa unidade, essa comunhão. Então não deixemos de congregar, porque nós fazemos parte desse corpo. Então vai fazer falta quando você não vier. A sua maneira, o seu jeito de ser vai fazer falta. Sem você, o corpo não está completo. Em quinto lugar, não se ausente. Seja assíduo aos cultos. Mas venha, como nós lemos aqui no início, Salmo 122. Venha ao culto com alegria. Congregue com alegria. Congregue com prazer. Davi não somente disse no Salmo 122, como é bom estar juntos na casa do Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos nos juntar lá na casa do Senhor. Não, ele não somente disse isso. No Salmo 84, o versículo 1, ele diz assim, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Como é amável estar nesse lugar, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Um dia nos teus átrios, um dia na tua casa, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi está dizendo, é alegria, é gozo estar na casa do Senhor. Ele disse no Salmo 27, como é bom contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como é bom contemplar a beleza do nosso Deus e meditar no templo do Senhor. Deixe-me falar uma coisa para você. Tenha alegria de estar na casa do Senhor. É um prazer estar na casa do Senhor. É um prazer poder ouvir a pregação da palavra do Senhor. É um prazer poder ouvir louvores de adoração a Deus e adorar juntos com aqueles que louvam o Senhor. Então, independente de como você é, de como nós somos, é bom estar com você nesse lugar, é bom estarmos reunidos aqui nessa noite. Não agora nessa pandemia que a gente não vê mais pessoas, a maioria das pessoas com maioridade,
Eu acho que as criancinhas não estão vindo, não estão sendo trazidas à igreja. Mas vamos pensar, esquecer que estamos nessa pandemia, pelo menos por um momento, enquanto estamos meditando nessa questão de estar congregando, de estarmos reunidos na casa do Senhor. Se é bom poder ouvir você, se é bom poder terminar um culto, esqueçamos a pandemia. Lembre, eu estou falando de fazer de conta que a gente não está vivendo essa pandemia. Que alegria é poder estar no culto, ouvir a pregação da palavra. Terminar o culto, poder cumprimentar o nosso irmão, dar um abraço nele, a paz do Senhor, Deus te abençoe, vai na paz. Que alegria foi estar com você hoje à noite, adorando a Deus. Lembre-se, estamos falando se não estivéssemos em pandemia. Como é bom ouvir, ver as crianças aqui atrapalhando o culto, para lá e para cá, na frente do altar. Que coisa boa! Eu não sei você, mas agora eu estou sentindo falta daquelas criancinhas aqui, para lá e para cá, chegando aqui no pé do púlpito, olhando para a minha cara. Está entendendo? Coisas que de repente incomodavam, em parte, a gente. Eu estou dizendo, não é coisas que de repente incomodavam a gente. Agora a gente estava vendo quanto era boa aqueles incômodos. Não é assim? Não é? Como era bom ver aquelas menininhas, aquele menininho que sobe por ali, vem para aqui para cima. E as irmãs ficam com medo que o menino vai querer se estender ali embaixo. A mãe corre de lá, Raquel corria de cá para vir pegar o menino dele antes que ele caísse da calçada aqui. Que coisa boa ter menino correndo dentro da igreja chorando. Não estou falando de... Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia à falta de reverência no culto, não. Não estou me referindo a isso. Que os pais cuidem, controlem os seus filhos, amém, que bênção. Mas eu estou falando que aquela coisinha que as crianças incomodam os pais, de alguma forma, tiram a atenção de uns e de outros. Que bênção essa oportunidade na igreja. Falar nisso, nós fizemos uma coisa aqui que a nossa igreja sede faz, muitas igrejas fazem por aí, e que os reformados, que estão reformados, são muito contra. Que é aquela ideia, alguém aqui acompanhou na época que a gente tinha uma sala de crianças ali embaixo, e no domingo as crianças, na hora da pregação, ficava aqui o culto todinho. Quando chega na hora da pregação, descia as crianças. Lembram disso? Alguém aqui acompanhou isso? Não acompanhou? Algumas irmãs lembram disso. Tava o culto, começava o culto todinho. Quando chegava na hora do pastor pregar, aí levava as crianças lá para baixo. As crianças não atrapalhavam. Em outras, de forma racional, a sua inteligência quer dizer que é porque as crianças não entendem o sermão, a pregação. Há quem discorde disso. Os pregadores reformados, eles discordam disso. Eles dizem, como é que o culto, a criança entende tudo. A criança entende oração, a criança entende hino, só não entende pregação. Tem oração, as crianças estão. Tem hino, Ministério do Louvor canta, as crianças estão. As irmãs cantam, as crianças estão. A criança canta com crianças estando. Os jovens cantam, a irmã canta, o irmão canta, a irmã Bia canta, o irmão Igor canta, as crianças estão. Quando chega na hora do pastor pregar, as crianças não vão entender. Tudo elas entenderam, só não entendem a pregação. Aí um pregador pregando disse isso. Como é que na hora da pregação, onde é que está na Bíblia isso? Tira as crianças na hora de ensinar. Aí ele disse que numa igreja que ele foi pastorear, ele teve problemas, dificuldades, porque ele foi acabar com isso de tirar as crianças do culto na hora da pregação. Aí ele pediu para deixar as crianças na pregação. Aí ele disse que um presbítero veio falar com ele, dizendo para ele o seguinte: pastor, não pode. Aí disse assim, as crianças não vão entender o senhor pregando. Aí ele disse para o presbítero dele, você também não está entendendo o que eu estou pregando, mas é para ficar também. Ele disse, ele é tão cabeçudo que não entende que as crianças precisam aprender a palavra de Deus. Vai aprender como? Ouvindo. Ele disse, esse cabeçudo não entende, as crianças não entendem, ele também não está entendendo, mas eu quero que ele fique. Eu quero que você fique também para aprender junto com as crianças. Mas eu passei só para lembrar desse fato, desse pregador. Mas que coisa!
Não é que maravilha é poder estar na casa do Senhor, que alegria é poder cantar em louvor a Deus, que alegria é poder adorar a Deus, que alegria é poder ouvir a pregação da palavra de Deus, que alegria é poder estudarmos a Bíblia Sagrada, que alegria é as crianças andando no meio da igreja no nosso culto. Que falta faz a alegria dessas crianças? Oxalá Deus nos dê muito breve a oportunidade de ter o retorno dessas crianças de volta. E agora estão maiorzinhas, viu? Agora estão maiorzinhas. Estão com mais força ainda. Já faz muito tempo. Oremos a Deus pelas nossas crianças que estão ausentes dos cultos. Amém? Pelo menos desses cultos, porque cultuam a Deus com seus pais em casa, louvam ao Senhor, em nome de Jesus. E eu quero encerrar com essa última observação ou conselho. Não deixe de congregar. Seja frequente aos cultos. Mantenha a chama da sua vida espiritual acesa. Alguém diz que a vida cristã é como lenha que está acesa para fazer brasa. Se você separar a lenha daquela que está pegando fogo, a outra não vai queimar, não vai pegar fogo também, e a que está queimando vai terminar apagada ou em cinzas, ou em carvão. Nós precisamos aprender a sermos frequentes para que a chama esteja acesa no nosso ser, na nossa vida. Em Levítico capítulo 6, havia uma observação de que, lá no Antigo Testamento, havia o fogo no altar. Lá no altar havia um fogo que era mantido aceso diariamente. E a ordem era que aquele fogo ele não podia se apagar. Porque se aquele fogo do altar se apagasse, era sinal de que não estava sendo oferecido sacrifício de adoração a Deus. Porque o animal, ele era morto, o sangue dele era tirado, derramado numa vasilha, e o corpo era colocado, parte do corpo era colocada sobre o altar, para ser queimado como holocausto, para que a fumaça subisse, para que Deus recebesse a oferta daquele povo, a oferta que o sacerdote representava a Deus pelo povo, e o povo fosse atendido pela misericórdia de Deus, recebesse misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, a nossa vida precisa estar como aquele altar, aceso, e para que esteja aceso, nós precisamos estarmos juntos, como brasa, juntos, aquecidos, para que a chama espiritual não se apague. O Espírito Santo é uma chama viva, que arde dentro de nós. E nós precisamos viver essa comunhão, estamos sempre congregando, estamos sempre reunindo-nos. Essa ideia, muito cuidado com essa ideia de que, eu tenho Deus na minha vida, o Espírito Santo está na minha vida, eu adoro a Deus mesmo estando em casa. Alguns usam esse pretexto para não terem a responsabilidade com a igreja. Querem ver como se fossem desigrejados. É como se dissesse assim, é aquele povo que escolhe o culto que quer ir. Eu vou no culto que me agrada. O que não me agrada, não me convém, eu não vou. Ele é crente de uma igreja, mas ele vai naquilo que agrada a ele. Ele não é parte do corpo, ele não é membro deste corpo. Não poder ir é uma coisa, e escolher quanto aí é outra. Então tem gente assim, que escolhe o culto que vai, o culto que quer ir na igreja. Precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos aprender que nós somos corpo de Cristo, precisamos estar unidos, reunidos. Precisamos estar juntos. E lembrando que, se nós nos reunimos para adorar a Deus, se nós não deixarmos de congregar,
A promessa do Senhor é onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Amém? Que nós estejamos congregando sempre. Que nós estejamos sempre reunidos em nome de Jesus. É em nome do Senhor. Eu não quero saber se em casa eu leio a Bíblia. É minha obrigação, meu dever como cristão, estar estudando a Bíblia e lendo a Bíblia em casa. Eu não posso deixar para folhear a Bíblia aqui. Eu tenho que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu tenho que orar a Deus na minha casa. Eu tenho que crer em Deus na minha casa. Eu tenho que sentir Deus na minha vida, na minha casa. Sim. Mas eu tenho um comprometimento com a obra do Senhor, com o seu reino, com a sua casa, com os irmãos, com a congregação, que estamos reunidos para a glória do Senhor. E eu tenho a alegria de estar na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que não falte no nosso coração o fervor, o desejo, a alegria para estarmos na sua casa, para estarmos adorando a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Continue orando por nós, continue orando por nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Continue orando pela saúde da irmã Bia, continue orando por mim também, por minha saúde. Ontem eu estava assim, acho que não sei se era pressão, estava baixo. Ontem eu passei um dia tão incomodado mas graças a Deus hoje estou bem, estamos aqui adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Orem pela minha mãe, para que Deus continue lhe dando graça, lhe dando saúde. Orem pelos irmãos que não estão podendo vir à igreja. E orem para que Deus dê a sua graça a esses nossos irmãos. Orem pelo pastor Ismael Machado, foi o pastor da 2ª Igreja Batista aqui Escada, que nós encerramos o ano aqui orando por ele, que estava em estado grave no hospital, mas graças a Deus, na primeira semana do ano, nos primeiros dias do ano, ele já foi tendo uma melhora, graças a Deus. Então orem pela vida do pastor Ismael e que Deus esteja lhe dando saúde em nome do Senhor Jesus. Orem também pela mãe de uma colega de trabalho nossa. Ela vem passando por um processo. Semana passada passou por cirurgia. Ore a Deus para que Deus esteja cuidando dela em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por sua bênção na nossa vida, por sua graça sobre nós. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos por tua palavra bendita. Te adoramos, ó Deus, por teus conselhos para a nossa vida. Te adoramos, ó Deus, pela vida de todos que nessa noite vieram aqui para adorar ao teu nome, para cultuar a ti, para congregar, Senhor. Te adoramos por aqueles que acompanharam, que cultuaram a Deus os seus lares, juntamente conosco, através dessa live. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todas as famílias representadas nesse instante. Que o Senhor esteja nas suas mãos e dê graça a essa família, que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um, que o Senhor abençoe o casal, que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor dê saúde àqueles que estão enfermos, que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando em nome de Jesus. A irmã Márcia, a irmã Marlúcia, a irmã Josefa, Senhor. Deus amado, há tantos outros que estão enfermos, pastor Ismael, e nós já te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Bendito Senhor, que haja restauração, ó Deus, na vida dos teus amados, na vida dos teus filhos. Eu te peço, ó Pai, pela saúde de minha mãe, te peço pela saúde da nossa colega de trabalho, de Jocilene, a mãe dela, que o Senhor esteja abençoando, e a tantos outros, ó Deus, que estão precisando de saúde nesse instante. Nós oramos, ensina as tuas mãos de poder. Deus bendito, queremos te agradecer, ó Pai, por teres falado ao nosso coração nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, diante daquilo que ouvimos, diante do teu altar, guardarmos, colocarmos em prática, em nome de Jesus, ó Deus. Para que possamos viver uma vida cristã ativa e uma vida de cristãos de uma determinada congregação, frequentadores assíduos em nome de Jesus.
Nós, ó Deus, te louvamos por esse segundo domingo do ano, pela vida dos seus filhos. Rogamos a tua bênção, ó Deus, para as demais atividades da tua igreja essa semana. O culto de oração e doutrina na próxima quinta-feira aqui. A terça-feira o círculo de oração. No próximo domingo, ó Senhor, a ceia do Senhor. Rogamos que o Senhor estenda as suas mãos de poder e graça sobre nós nessa semana, guardando-nos e guardando a todos de todo mal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Além de sermos o corpo de Cristo e de estarmos hoje aqui sendo abençoados e sendo bênçãos do Senhor, foi uma alegria poder estarmos juntos cultuando a Deus nessa noite. Amém? Que Deus abençoe e orem por nós em nome de Jesus.